O mistério dos homens da máscara de chumbo. Em 1966, 2 homens saíram de suas casas. 3 dias depois, seus corpos foram encontrados no topo do Morro do Vintém, usando máscaras de chumbo e ausentes de sinais de luta ou trauma. Testemunhas relataram um forte clarão na hora aproximada do ocorrido, mas os detalhes permanecem vagos. Como uma série de pistas dispersas se encaixa para revelar um desfecho surpreendente? Esta é a minha visão, como eletrotécnico e técnico em eletrônica, assim como eles e outros eram também, e tiveram um desfecho semelhante, levando-os à morte, baseado não somente numa série de enlaces ocorrido por todo o enredo, mas também por inúmeras pesquisas independentes que me levaram à mesma conclusão do que eles estavam à procura. Forneço uma hipótese ousada que conecta elementos químicos perigosos, ufologia e a busca por respostas em um dos casos mais enigmáticos do Brasil. Acompanhe-me nesta investigação para desvendar o enigma dos homens das máscaras de chumbo. A teia de possibilidade. Nessa época, inumeráveis relatos de contatos ufológicos frequentemente mencionam a presença de flashes de luz paralisantes, disparados por um dispositivo parecido com uma lanterna, como parte das experiências relatadas. Testemunhas afirmam terem sido paralisadas ou desorientadas após a exposição por uma luz intensa e súbita. Casos como o do fenômeno de Rio Abduction, em 1961, envolvem relatos de luzes brilhantes usadas para incapacitar ou imobilizar as pessoas. Tal fenômeno, observado em várias regiões e culturas em toda parte do mundo, com diferentes interpretações e teorias. No caso dos homens das máscaras de chumbo, a hipótese da tentativa em criar um flash de luz pode ser uma explicação para os eventos misteriosos que cercam suas mortes. O mistério em torno do caso dos homens das máscaras de chumbo permanece até os dias atuais, mas a hipótese do flash de luz, ligado ao elemento químico fósforo branco, oferece uma explicação plausível que você poderá ajudar a desvendar também deixando a sua opinião nos comentários. Na oficina deles foi encontrado revistas ufológicas com marcações, o que indica que estavam pesquisando o tema, e no caso de um relato dessas revistas, se comenta o uso de raios catódicos com elementos químicos para se gerar energia. O início. O teste na praia. Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana realizaram um teste em uma praia dias antes, que resultou em uma grande explosão acompanhado com um forte clarão. Este evento, relatado por testemunhas, levanta mais uma das muitas pistas valiosas para se seguir. A descrição do clarão sugere uma explosão ou uma reação química intensa e a intensidade do clarão indicaria a presença de um elemento altamente reativo ou um sistema de ignição improvisado. Por exemplo, o uso de fósforo branco, conhecido por sua altíssima reatividade ao contato com o ar, gera uma explosão e um clarão visível à distância que aponta para a possibilidade de um experimento arriscado, e a escolha de uma praia como local do teste indica a intenção de realizar uma experiência em que se necessitasse de espaço aberto e isolamento por razões de segurança óbvias. E isso seria apenas um teste preliminar como parte de um experimento mais amplo ou um protótipo para um projeto maior. A viagem deles provavelmente para longe, não só fez parte do plano para realizar o teste em um local mais seguro e afastado, mas também para se obter a substância de algum fornecedor daquela redondeza, talvez de alguém ligado ao exército ou algum órgão federal controlador da substância ou, talvez, diretamente interessado em tal experimento. Mas talvez possa ser apenas produto de furto ou desvio, o que sugere que eles estavam cientes dos riscos e tomavam precauções para evitar acidentes e manter discrição durante o transporte e preparação para o teste. As compras misteriosas. Durante a viagem, eles compram itens como água mineral e capas de chuva, mas não consomem alimentos ou bebidas alcoólicas. O comportamento é incomum, sugerindo um objetivo específico para a viagem que foram vistos por testemunhas após sua chegada à cidade, mas não há informações claras sobre suas atividades ou com quem se encontraram. Relatos dizem de os terem visto com estranhos em um jipe que os levou até início da trilha e estranhamente nunca mencionado nas investigações, pois um veículo naquela época era raro de se ter e certamente fácil de se localizar o dono. Aceitando a hipótese do fósforo branco como correta, eles podem ter mantido sigilo para evitar alertar outras pessoas sobre o teste altamente perigoso que planejavam realizar. Esse comportamento reservado pode indicar um nível de preocupação com a segurança ou um objetivo que exigia confidencialidade em um plano pré-estabelecido para se encontrar em locais específicos ou com pessoas específicas, sem deixar registros claros. Se a intenção era conduzir um teste com substâncias perigosas, a escolha de locais mais isolados ou encontros discretos seria uma estratégia lógica para manter sigilo e reduzir riscos para outras pessoas, evitando lugares públicos ou muito movimentados para minimizar a exposição. Manter-se fora dos holofotes e evitar aglomerações faria parte de um plano para garantir segurança e discrição. A ausência.
A teoria que envolve o elemento fósforo, elemento altamente controlado por autoridades, e a sua manipulação perigosa pode explicar o motivo do desaparecimento e a falta de informações claras sobre as atividades dos homens e o período de desaparecimento pode ter sido um tempo de preparação, instrução e planejamento cuidadoso para evitar riscos. Além disso, esse período de desaparecimento pode sugerir que eles estavam se encontrando com outras pessoas envolvidas no teste ou experimento, mas mantiveram esses encontros em segredo para evitar chamar a atenção. Se eles precisavam de assistência para conduzir o teste ou obter materiais, esses encontros teriam sido organizados de forma discreta para garantir segurança e confidencialidade, a razão pelo sumiço após o acidente com medo de ser responsabilizado pelo fornecimento do elemento. Os corpos. A descoberta dos corpos de Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana no topo do Morro do Vintém em Niterói revela detalhes inquietantes. 3 dias após sua partida, em 20 de agosto de 1966, os corpos foram encontrados deitados de costas, em cima de folhas de palmeira, capas de chuva, máscaras de chumbo, toalhas, um lenço, além de instruções precativa enigmáticas. Capas de chuva sugere que os homens estavam se protegendo de algo que poderia danificar sua pele ou roupas. E se considerarmos a hipótese do elemento fósforo, o uso de capas de chuva faz sentido como medida de segurança. Fósforo branco é altamente reativo ao ar e pode causar queimaduras graves ao contato com a pele. Assim, as capas de chuva seriam uma proteção contra contatos acidentais com essa substância. As máscaras de chumbo são ainda mais corroborantes. Chumbo é um material comumente usado para proteção contra radiação ou luzes. O uso dos óculos à base de chumbo são uma proteção para os olhos contra danos causados pela intensa luminosidade e isso sugere que eles esperavam ou estavam preparados para uma exposição a luzes extremamente brilhante como observado por pessoas na vizinhança. A posição dos corpos, deitados de costas, pode indicar que o teste com o elemento fósforo resultou em um evento catastrófico, como uma explosão e uma liberação de luz intensa e talvez, uma tentativa de reanimação cardiorrespiratória por um terceiro possível personagem, aparentemente instruído, e portador de uma faca bem afiada, que explica o corte de tais folhas de palmeira tão duras e a ausência de objeto cortante no local e outros possíveis artefatos confeccionados, provavelmente com as válvulas solicitadas no papel de anotações, e facilmente encontrado na oficina de manutenção de televisores. Se o teste causou uma reação inesperada como algum desmaio, os homens foram incapacitados ou mortos instantaneamente pelos efeitos de substâncias químicas liberadas no ar. A localização no topo do Morro do Vintém sugere que eles buscaram um local elevado para conduzir o teste, e assim obter uma visão clara de quem se aproximasse ou para evitar riscos para outras pessoas pela dificuldade do acesso ao local. Portanto, a descoberta dos corpos no topo do morro, com capas de chuva e máscaras de chumbo, corrobora a teoria do fósforo branco como parte do teste. O uso desses equipamentos sugere que eles estavam tomando precauções para se protegerem de riscos associados ao fósforo ou com a combinação de outros elementos químicos. A posição dos corpos e o fato de estarem juntos indica que o teste resultou em uma reação fatal, e o mais plausível seria por inalação de gases tóxicos, e no caso do fósforo, imperceptível nos testes feitos da época. As instruções. Instruções enigmáticas encontradas ao lado dos corpos é intrigante por diversos motivos. A nota continha orientações sobre horários para o ingerir cápsulas ou usar máscaras de chumbo, indicando que os homens estavam seguindo um plano. No entanto, não há explicações claras sobre o significado exato das instruções. Mas se a referência ao ingerir cápsulas sugere que eles tinham a intenção de tomar algo antes de realizar um teste ou experimento, e considerarmos a hipótese do fósforo, uma explicação para essa instrução é que as cápsulas continham substâncias para proteção interna, como antiácidos ou medicamentos que poderiam minimizar os efeitos de gases tóxicos ou produtos químicos perigosos. Fósforo branco libera gases altamente tóxicos ao ser queimado, e a ingestão de cápsulas poderia ser uma medida preventiva para reduzir riscos e o uso de horários indica que havia uma sequência de ações a serem seguidas pré-preparadas ou amparadas por outro personagem. As válvulas e as luzes. Os códigos de válvulas I988 e SL82 de 12 ao 7 e 6 CS2, anotadas no papel códigos suscita algumas interpretações interessantes. Se os homens estavam experimentando com fósforo branco, é possível que tivessem outro papel no processo. A hipótese é que ela era parte de um dispositivo ou mecanismo de ignição para uma reação química. Fósforo branco é altamente reativo ao ar e gera uma intensa luminosidade, quando queimado que, se controlado, pode agir como uma lanterna sem bateria, que poderia ter sido modificada para servir como um dispositivo ou gatilho para iniciar uma reação controlada diferente da iluminação comum, análoga aos relatos de contatos ufológicos, onde as pessoas são imobilizadas por uma espécie de arma paralisante emitida por um flash de luz intensa.
Houve uma série de relatos de pessoas que individualmente viram algumas luzes intensas acima do morro na hora aproximada em que os homens morreram. Ora, isso indica claramente que houve alguns êxitos em disparos de algum dispositivo que, se feitos com válvulas, agiria como uma possível arma de fósforo tipo uma lanterna emissora das luzes. A autópsia. A autópsia que indica a ausência de veneno ou drogas nos corpos e se considerarmos o elemento fósforo, o fato de os exames toxicológicos não encontrarem veneno ou drogas sugere que a causa da morte pode ter sido relacionada a uma reação química ou exposição a gases tóxicos. A inalação de miligramas desses gases pode ser letal, sem deixar traços evidentes em exames toxicológicos, o que explica a falta de sinais de trauma ou ferimentos físicos, que mostra que não houve uma intervenção externa ou ação violenta, que pudesse ter causado a morte dos homens e tenham sido incapacitados rapidamente, sem tempo para uma reação ou luta, corroborando a teoria de que Manuel e Miguel estavam conduzindo um experimento com elementos reativos, levando a um desfecho trágico. Mais provas, toalhas e lenço. O cenário das investigações oficiais, que não conseguiram determinar uma causa definitiva para a morte e evidências conclusivas e detalhes enigmáticos no local contribuíram para manter o caso envolto em mistério. O fósforo se destaca pela alta probabilidade de explicar a maioria das evidências encontradas no caso. A ausência de uma máscara protetora nasal adequada pode ter deixado Manuel e Miguel vulneráveis à fumaça tóxica do fósforo, levando à inalação acidental e morte sem sinais evidentes de trauma. A única possível proteção seria composta por lenço e toalha, encontrados junto aos corpos, que poderiam ter sido usados em tentativa de se proteger dos gases, mas resultando em um erro fatal devido a desconhecimento ou descuido nas medidas de segurança desse grau de periculosidade. Outra morte misteriosa com máscara de chumbo. Em 1962, 4 anos antes, outro técnico de televisão, chamado Hermes, foi encontrado morto no Morro do Cruzeiro, no bairro de Neves, São Gonçalo, também no Rio de Janeiro. O corpo estava com todos os seus pertences e havia uma máscara de chumbo também. Hermes teria dito que iria ao morro para tentar captar sinais de televisão sem o auxílio de aparelhos eletrônicos. Assim como no caso de Manuel e Miguel, a causa da morte de Hermes também permanece sem explicação clara. Uma comparação entre o caso das máscaras de chumbo de 1966 e a morte do técnico de televisão Hermes, ocorrida em 1962, 4 anos antes, mostra semelhanças intrigantes. Ambos os casos envolvem homens encontrados mortos usando máscaras de chumbo e sem sinais aparentes de violência ou roubo, o que evidencia a participação de um terceiro envolvido, que precisava da ajuda de pessoas com habilidades em circuitos eletrônicos para desenvolver uma experiência com materiais perigosos, mas ambos resultaram em erros fatais e não em rituais espirituais como insinuado. E o Jeep? Nessa época era o auge de relatos de contatos ufológicos onde a maioria das vezes envolvia o exército para tentar explicar as possíveis invasões de seus territórios por naves consideradas estrangeiras, e o interesse em testar novas tecnologias se tornou um frenesi em quase todos os países do mundo, para se desenvolver novas tecnologias de uso militar, em um mundo onde o medo da Guerra Fria estava no ápice, com as nações procurando a todo custo uma supremacia tecnológica sobre as outras a qualquer custo e experiências inimagináveis. Pergunta: 2 homens em um Jeep com sotaque estrangeiro era para ser relativamente fácil de ser encontrado em uma época de poucos veículos nas ruas. Mas qual o motivo do total sumiço deles? Em resumo, a inalação da fumaça de fósforo branco oferece uma explicação plausível para o misterioso desfecho do caso, indicando que o teste ou experimento envolvendo esse elemento pode ter levado à morte por inalação de gases tóxicos, sem deixar evidências visíveis de trauma. A presença de instruções crípticas, capas de chuva, máscaras de chumbo sugere que estavam envolvidos em uma atividade experimental que resultou tragicamente em suas mortes e que levou a ser considerado um dos maiores enigmas da criminologia e ufologia. E você, o que acha? O uso de fósforo é o mais compatível com todo o mistério envolto nesse caso? Deixe a sua opinião nos comentários.